Aumentar, tá ouvindo? Ok. Um momento. Bom, vou falar hoje sobre o valor fundamental da misericórdia para nós que somos cristãos. O texto base que eu vou usar é Mateus 18, de 21 a 35. Vocês podem ir abrindo aí. De 21 a 35. Como vocês viram ali no vídeo, eu sou estudante de Direito, então provavelmente eu vou usar muitos exemplos do que eu vejo no dia a dia assim. Espero que dê para entender, né? Todos acharam? Ok. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? E Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com o que pagar, o Senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu conservo, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi lançado na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito, e foram declarar ao Senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão de seu conservo, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo que lhe devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Esse texto aqui é muito interessante para mim, assim, e tem algumas coisas que a gente tem que analisar. Primeiro, Roma, naquela época, Roma tinha um sistema de leis incrível, né? Tanto é que as nossas leis, o nosso sistema jurídico de hoje vem muito de Roma, né? Só que naquela época, as dívidas de dinheiro, dívidas civis que você tinha com outra pessoa, se não fossem pagas, ocasionava, por exemplo, a escravização da pessoa que não pagou, né? Então, por exemplo, se você não tivesse pagado, você ia ter que dar seu filho para ser escravo daquela pessoa até que a dívida fosse paga, ou você mesmo e toda a sua família iam. E é esse o caso aqui. O rei, sendo rei, ele teoricamente poderia sim colocar aquele seu servo numa situação de escravidão, de acordo com as próprias leis de Roma, para que ele pagasse as dívidas. E, no entanto, ele foi misericordioso. É, e o servo não agiu com misericórdia para o conservo, né? Além disso, uma outra questão que eu quero falar é que há uma situação aqui de hierarquia entre eles. O rei, ele, pelo menos naquela época, detinha toda a legitimidade. O rei podia fazer praticamente o que quisesse, né? E os servos, eles estavam em posição de igualdade. A hierarquia deles era a mesma. Então é curioso que uma pessoa de maior hierarquia, que poderia exigir com mais força a própria aplicação da lei, não o fez. Mas aquele que estava em mesma hierarquia com o outro, quis aplicar o rigor da lei, quis basicamente implementar uma vingança ali, pedindo, inclusive, uma quantia que era infinitamente menor do que ele devia ao próprio rei, né? E detalhe que o conservo dele suplica da mesma maneira que ele suplicou para o rei, né? Dizendo: tem misericórdia de mim, perdoa minha dívida. E é muito engraçado a hipocrisia do servo mau de esquecer que ele usou aquelas mesmas palavras para pedir misericórdia ao seu rei, né? Tem alguns conceitos interessantes que a gente aprende no direito, assim, que é o conceito de justiça e o conceito de misericórdia, né? Justiça, diziam os gregos, que é dar a cada um o que é devido, né? E aí, inclusive, Aristóteles falava que justiça é uma igualdade,
né? Então, seja uma igualdade proporcional ou uma igualdade aritmética mesmo, né? Tipo, 2 vezes 5 é igual a 10, sabe? Tipo isso. E eles acreditavam que justiça era isso, um sistema muito correto de igualdades e tudo mais, e tudo mais. E a gente também analisa um pouco, até no direito, a questão da misericórdia, por causa do direito canônico, né? Enfim. E aí define-se a misericórdia como sendo dar a cada um mais do que é devido. Ou seja, a pessoa merecia ser punida, merecia aquele resultado como uma própria resposta ao que ela fez, e, no entanto, ela recebe mais do que lhe era devido. E foi esse conceito de misericórdia, ele está interligado, ele está dentro da nossa própria fé cristã, né? Se a gente for olhar a história de Noé, a questão do dilúvio, era uma sociedade completamente corrompida. E, inclusive, eu estou estudando esse texto com o Lucas. E aí a gente analisando assim e pensa, cara, as pessoas estavam totalmente perdidas. E aí Deus decide enviar o dilúvio para acabar com aquela bagunça toda. Só que ele achou uma pessoa que valia a pena salvar. Ele achou uma pessoa que se importava em seguir o caminho correto, que era Noé. E ele salvou Noé e sua família. Esse salvamento, né, o ato de tirar Noé, levar ele, mandar ele construir a arca e salvar ele, mostra que Deus é justo, né? Por quê? Ele deu a cada um o que era devido, aos que não se importavam, aos que destruíram a própria humanidade que Deus criou lá no início, ele deu o que eles estavam procurando, que era a própria destruição da sua natureza. Mas aquele que de fato se importava com a criação de Deus, ele tirou daquela situação e não puniu. E essa história me deixa mais intrigado, porque depois que o dilúvio acaba, nós temos, enfim, as águas vão descendo, e aí quando Noé consegue, as portas da arca se abrem e Noé consegue sair, a primeira coisa que ele faz é pegar os melhores animais que estavam com eles e fazer holocaustos a Deus, né? E aí Deus vira e fala, a partir de agora eu nunca mais vou fazer um dilúvio como esse para destruir a humanidade, punindo a natureza. Nesse momento, aplica-se a misericórdia. Deus promete que ele não fará uma ação como aquela de novo e que o juízo de fato virá quando, aí a gente já sabe, né, quando Jesus voltar. Né, as pessoas vão dar conta de si e, enfim, essa parte é muito interessante, inclusive. Tem uma questão muitíssimo interessante, né, eu gosto de relações internacionais, e aí tem um filósofo interessante. O Kant, ele tem o conceito de paz perpétua, né? Muito idealista, né? Mas enfim, ele diz que ele e alguns outros pensadores dizem que para o mundo parar de ter guerras entre as nações, é preciso que os vencedores tenham misericórdia para com os vencidos. E aí ele diz que esse ciclo de ódio de um querendo se vingar do outro seria quebrado. E é interessante analisar isso, porque até mesmo as pessoas que não são cristãs, até mesmo a filosofia secular, a filosofia não cristã, conseguem entender determinados valores que às vezes nós mesmos não conseguimos. É muito interessante, eu fico analisando, inclusive Jesus fala, né, dizendo assim, pedindo seu filho um pão, quem é aquele que vai dar uma pedra no lugar? Né, dizendo que até mesmo as pessoas que são mais, até as pessoas que não conhecem a verdade, elas podem ter lapsos de bondade. Então, o que eu penso, né, é que para a gente se diferenciar do mundo, não basta a gente só ter lapsos de bondade, lapsos de misericórdia, é aquele conceito, né, os amigos tudo e aos inimigos a lei, né, a gente querer, quando nos favorece, fazer favores, mas a quem, quando não nos favorece mais, a gente aplica a lei com rigor, como o servo mal fez, né? E a gente não pode ser assim, a gente tem que ser diferente, né? Um momento. Tem um outro texto interessante que eu acho que vale a pena dar uma olhada. Mateus 7, de 1 a 5. Vou ler aqui. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos tornarão a medir. E por que reparas tu no arqueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás ao teu irmão, deixa-me tirar o arqueiro do teu olho, e eis uma trave no teu olho, hipócrita. Tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o arqueiro do olho do teu irmão.
É interessante isso, porque Jesus mostra exatamente essa posição que a gente tem de, às vezes, ser hipócrita. A gente quer pagar de perfeito, de santo, e a posição de você julgar o outro. Não estou dizendo que a justiça não deva ser aplicada, isso eu vou falar daqui a pouco. Mas a posição de você se colocar como algoz do outro, como julgador, é uma posição que você está basicamente se colocando no lugar de Deus. A justiça pertence a Deus, a vingança pertence a Deus, quando Ele quiser implementar a vingança, porque Ele pode agir com misericórdia para quando Ele quiser. Quem somos nós para julgar como Ele usa a misericórdia dele? E é interessante isso que Jesus fala, e eu fico refletindo sobre isso, porque quando a gente se põe a julgar os outros, a gente se coloca num lugar muito perigoso, que é um lugar de legitimidade que a gente não tem. Enfim, no direito assim, o juiz, teoricamente, ele é um apartado da causa, ele é um terceiro que olha e vê o que é certo, de acordo com as leis, enfim. Ninguém é bom juiz em causa própria, né? E nós somos totalmente parciais. Inclusive, Agostinho, ele fala que no mundo é impossível você ter leis justas e que, portanto, você deve seguir a Deus, você deve respeitar as autoridades constituídas, porque justo mesmo só no céu a gente vai ter. E é muito interessante, porque às vezes, no afã de fazer justiça, nós implementamos a vingança. E a sociedade hoje, bom, sou jovem, né? Não sei se antigamente era assim, mas se odeia com muita facilidade, sabe? As pessoas deixam de falar umas com as outras, amigos nunca mais se falam porque, falou alguma coisa de mim, sabe? As pessoas buscam relacionamentos, eu quero buscar alguém que vai me agregar, como se o amor fosse sobre isso. O amor é muito mais sobre se doar pelo outro do que sobre você receber algo em troca, sabe? E eu vejo isso, principalmente na juventude, e é por isso que eu quis trazer isso justamente hoje, porque a gente que é jovem, a gente pode mudar esse ciclo que está se formando de ódio, e nós precisamos ser diferentes. Nós precisamos ser diferentes, né? E ser misericordioso é sobre isso. Tem um outro texto interessante, que aí se linka com o que eu estava falando antes, 1 Coríntios 13, de 1 a 3, que fala sobre a necessidade de ter amor com o próximo. Paulo fala que se ele tivesse tudo, mas não tivesse amor, de nada serviria, né? E Romanos 13, de 1 a 8, vai dizer uma coisa muito interessante. Sempre que eu falo, inclusive eu falo bastante sobre isso, e a Rosana sabe que eu sou bem idealista, sempre que eu falo que a gente tem que reagir com misericórdia com os outros, as pessoas falam, mas a pessoa não vai ser punida? Não é sobre isso. A misericórdia é muito mais sobre você do que sobre o outro. Pensa, o perdão é muito mais sobre a gente do que sobre o outro. É uma posição diante da vida. É uma posição de entender o nosso tamanho, que é pequeno, e deixar que Deus faça a justiça. Porém, não significa que perante os homens as pessoas que cometem erros não devam ser julgadas, não devam responder pelos seus atos, porque o próprio Paulo fala sobre o respeito às autoridades constituídas. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus, por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade, faz o bem e terás louvor dela. Porque ela é um ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz em vão a espada. Porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência, porque por essa razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus atendendo sempre a isso mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis, ó, a justiça aqui. A quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama os outros cumpriu a lei. É interessante essa questão, porque o agir com misericórdia para com o outro não significa que a pessoa não deva ser responsabilizada perante o mundo, perante as instituições temporais. Significa que você entende quem você é. Significa que você entende que você também não merecia o sacrifício de Jesus. E aquela pessoa, ela, de certa forma, Jesus também morreu por ela. Então,
o ter uma visão misericordiosa para com o próximo é entender ele como alguém que precisa ser resgatado, alguém que precisa ser salvo, e não como um inimigo. Tem umas coisas muito absurdas que eu já ouvi, pessoas que se dizem cristãs que desejam a morte de outras pessoas, ficam felizes quando alguém morre, ficam felizes com tortura. Que absurdo é esse? Como que a gente fica feliz em ver alguém sofrendo, sabe? E tem muito a ver com o que eu falei, de que às vezes a gente acha que está fazendo justiça, a gente está, na verdade, se vingando. Isso é um grande perigo, porque a gente está se colocando no lugar de Deus. E aí o Jesus fala que com o rigor que a gente julga os outros, a gente também vai ser julgado. Isso é muito sério. É muito sério, porque perdoar, ser misericordioso, são mandamentos, não são sugestões. A gente não pode escolher, sabe? E eu sei que tem pessoas que às vezes é difícil perdoar, tem pessoas que às vezes é difícil a gente ser misericordioso, mas se a gente for misericordioso só com quem gosta da gente, só com pessoas fáceis de se lidar, a gente não vai estar fazendo nada diferente do que as outras pessoas do mundo fazem, como eu antes falei. Né? Se a própria filosofia secular, a filosofia não cristã, sabe o valor da justiça, o valor da misericórdia, por mais que a gente sabe que no mundo talvez não tenha uma justiça perfeita como Deus sabe implementar, se eles têm lapsos de bondade, a gente tem que ser mais do que isso, a gente tem que viver dessa maneira, a gente tem que buscar essa perfeição. Né? Então, o que eu queria trazer para hoje é isso. Basicamente, é o valor fundamental da misericórdia, porque é engraçado, às vezes a gente se coloca nessa posição, né? E a gente, para ser não tem como a gente não ter uma posição diferente da que o mundo tem. Né? A gente não é perfeito, a gente tem diversos erros, né? A gente tem diversas dificuldades. E a gente, se dentro da igreja, a gente ficar se degladiando, ficar, sabe? A gente não vai conseguir resistir, né? Então é isso. É isso. Foi. Nós vemos um jovem como Simon, né, usando o seu conhecimento para trazer a palavra de Deus, isso nos enche de orgulho. Né? E é exatamente isso. Nós precisamos, para sermos nós temos que aprender a perdoar. Não foi isso que você quis dizer aqui? Temos que aprender a amar de todo o coração, colocar em prática aquilo que Deus coloca na nossa vida. Né? E eu tenho muito orgulho do Simon, né? Fiquei muito feliz de vê-lo aqui conosco. Olha lá, a tua tia Rosana lá chorando, olhando para você chorando. Né? O Simon é o nosso filhote aqui da nossa igreja. Qualquer dia a gente vai ver ele tocando um sax aqui, não é isso? E que Deus possa abençoar cada vez mais a vida do Simon. Quero chamar a Rosana aqui para orar pela vida do Simon. Ela já está ali. Vai dar um abraço no teu filhote. Vamos orar, enquanto o Ministério de Louvor está escolhendo a música. Simon é uma bênção, né? E é um milagre também. Pai querido e amado, louvado seja o teu nome. Quero colocar nas tuas mãos o Simon, Senhor, este jovem, Pai, que o Senhor escolheu desde o ventre. E que o Senhor venha abençoá-lo muito, Senhor, porque eu creio que o Simon vai muito além. Nós não podemos ir, mas o Senhor vai levá-lo, o Senhor já tem levado, Senhor, a lugares em que precisam de pessoas que defendam a sua fé e que leve Jesus, Senhor, aqueles que precisam, aqueles que são tão intelectuais, mas o Senhor está capacitando cada vez mais ele. E que ele vá a muitos lugares, Senhor. O Senhor sabe das promessas que tem para ele, que estão se cumprindo. E que ele nunca venha esmorecer, Pai. Que ele saiba que o Senhor está com ele em todo o tempo, Pai. Cuida do coração, da mente do Simon. Proteja de todo o mal, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Simon. E vou providenciar uma Bíblia nova para você. Tadinha da Bíblia dele aqui. Depois, sexta-feira, tu vai lá e me lembra de pegar uma Bíblia nova para você. Pode deixar aqui. Noemi, viu? Ele foi didático, ele já trouxe a Bíblia dele assim, tipo assim, pastor, estamos uma Bíblia nova, pastor.
Amém, graças a Deus. Vamos ficar de pé, gente? Lembrando que nós temos cantina para você sair daqui revigorado. Vamos louvar, celebrando ao Senhor com essa canção que faz parte de muitas gerações. Não é verdade? Se você quiser vir aqui para frente, se alegrar, fazer coreografia, porque as mensageiras fizeram, né? Ó, o pessoal tá vindo. Vamos pra frente, vem pra frente, galera. Vamos declarar. Tu és o Deus que quebra todas as cadeias. Tu és um Deus que quebra todas as cadeias. Destrói muralhas e derruba as fortalezas. Destrói muralhas e derruba as fortalezas. Tu és o Deus que cura todas as doenças. Tu és o Deus que cura todas as doenças. Que purifica, justifica e santifica. Tu és tremendo, maravilhoso e conselheiro, vitorioso, leão de Judá. Tu és a fonte de águas vivas, bem cristalina, que me sacia e me faz cantar. Aleluia, eu sou feliz em te amar, meu Salvador. Aleluia, eu tenho paz, pois encontrei o teu amor. Alegria, vida eterna e louvor. Vamos de novo, hein? Lá do início. Tu és o Deus que quebra todas as cadeias. Quebra todas as cadeias. Destrói muralhas e derruba as fortalezas. Destrói muralhas e derruba as fortalezas. Tu és o Deus que cura todas as doenças. Tu és o Deus que cura todas as doenças. Que purifica, justifica e santifica. O quê? Tu és tremendo, maravilhoso e conselheiro, vitorioso, leão de Judá. Tu és a fonte de água viva, bem cristalina, que me sacia e me faz cantar. Aleluia, eu sou feliz em te amar, meu Salvador. Aleluia, eu tenho paz, pois encontrei no teu amor. Alegria, vida eterna e louvor. Agora é aquele momento de você preparar o joelho, o olho, o ouvido, para todo o corpo funcionar bem, hein? Vamos juntos! Videira, 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 vida. 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 Oh, tu és tremendo, maravilhoso e conselheiro, vitorioso, leão de Judá. Tu és a fonte de água viva, bem cristalina, que me sacia e me faz cantar. Aleluia, eu sou feliz em te amar, meu Salvador. Aleluia, eu tenho paz, pois encontrei no teu amor. Alegria, vida eterna e louvor. Agora com força, hein, gente? Quero ouvir vocês. E... Videira, videira. Vida, vida, vida. Videira, 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 vida. Vida, vida, vida. Videira, 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 vida. Videira, 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 vida. Aleluia! Que cada um de nós possa ter uma semana abençoada,
e abençoadora. A gente sabe quando está ficando, não pertence mais tanto ao gosto jovem, quando a gente dança videira e fica cansado. É sinal que o negócio já não está tão bom assim, né? Pois é, já estamos virando uva passas. Né? Que você possa ter uma semana abençoada e abençoadora, em nome de Jesus. Quarta-feira, nosso culto de oração. Quinta-feira, o nosso culto aqui. Domingo agora é Dia dos Pais. Né? E ninguém tem pressa aqui, né? Vamos estar lá embaixo, tem uma cantina maravilhosa, vamos estar batendo papo. E temos um painel aqui na frente. Tire uma foto com alguém e marque a nossa igreja, IBMM Oficial. É esse, né? É IBMM Oficial, tá bom? Então, vá ali, tira uma foto. Danilo, estamos orando por você, pelo teu sucesso, né? Hoje ele fez prova, não é isso? Marliete, que está indo para Nova Zelândia. Pedi a Marliete para fazer um vídeo para a gente poder estar ali abençoando a vida da nossa missionária Marliete, que tem a responsabilidade, junto com uma equipe, de fazer um programa cristão em Guiné-Bissau, Papua Nova Guiné. Olha que privilégio, né? Que a gente possa estar orando pela vida da nossa irmã Marliete, né? E depois ela vai fazer um vídeo para quem puder também estar abençoando a vida da nossa irmã. Nós vamos estar contribuindo. E é isso, gente, com muita alegria, com muito amor, com muita paz, dando início a esse agosto jovem, e estamos só começando, tem muita coisa boa chegando por aí. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe e nos guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre cada um de nós e nos dê a paz. Uma boa semana, e vamos adorar e falar e anunciar o nome do Senhor. Muito obrigado, meu jovem ali, pela sua visita à nossa igreja. Seja muito bem-vindo. Que nós possamos continuar a videira. Já estou aqui no meu joelho. Cheguei de férias, estou empolgado, hein? Vamos lá, continua a videira, videira, videira. Deus abençoe. Quebra todas as cadeias, Deus que quebra todas as cadeias, destrói muralhas e derruba as fortalezas. destrói muralhas e derruba as fortalezas. Tu és o Deus que cura todas as Tu doenças, és o Deus que cura todas as doenças, que purifica, justifica e santifica. Tu és tremendo, maravilhoso.